Fala, Fel, tranquilo? Ótimas notícias no nosso Corinthians nesse sabadão agitado. Rodrigo Garro de volta como titular contra o Vitória. Nós vamos trazer toda a repercussão da partida do Brasileirão e Dorival Júnior que está com o trabalho em xeque. Novidades sobre a vaquinha da Neoquímica Arena e tudo sobre o afastamento de Romeu Tuma Júnior e tem muito mais sobre os bastidores do Coringão. Então já se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan. Vamos pro vídeo. Semana para o torcedor corintiano que chega ao final agora, pelo menos na expectativa do jogo de domingo, mas por enquanto foi muita confusão política, questões jurídicas para o torcedor entender, com o afastamento do presidente Augusto Melo, claro que ainda não aconteceu a Assembleia dos Sócios, que vai ser fundamental para avançar no impeachment ou não, mas de longe não foi uma semana para o corintiano guardar com muito carinho. Bem, era muita insatisfação, sinal de alerta ligado para o torcedor corintiano. O trabalho do técnico Dorival Júnior vai começar a ser questionado. A saída para isso é melhorar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 8º colocado, tem como objetivo, claro, brigar na parte de cima da tabela, quem sabe conseguir uma vaga à próxima Copa Libertadores da América. Para isso, tem que vencer o Vitória em casa no domingo, expectativa de casa cheia e de uma novidade. O Corinthians pode ter, já teve a volta de Rodrigo Garro no meio de semana, mas pode ter Garro e Memphis de novo entre os titulares, já que o Yuri Alberto tá fora, tá machucado, principal artilheiro do Corinthians nos últimos 2 anos, pode ter o Memphis e o Garro relacionados e de novo como titulares para dar um pouco de esperança, tentar salvar um pouquinho dessa semana corintiana que foi para lá de turbulenta. Vencer o Vitória, que está na zona de rebaixamento, e chegar, quem sabe, entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. É a expectativa do técnico Dorival Júnior, da direção de futebol comandada por Fabinho Soldado, que permanece, mesmo com a gestão temporária de Osmar Stabile, para colocar um pouquinho de calma nessa questão política, nessa questão jurídica e também no resultado ruim do meio de semana corintiano. Corinthians e Vitória, expectativa de Garro e Memphis juntos. É a paz corintiana que quer voltar a reinar. 2 jogos para você. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, tem Bahia e São Paulo. No Rio de Janeiro, lá em São Januário, tem Vasco e Bragantino. No domingo, a rodada se completa. No interior de São Paulo, tem Mirassol e Sport. Em Santos, na Vila Belmiro, tem Santos e Botafogo. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Grêmio. No Maracanã, lá no Rio, tem Flamengo e Fortaleza. Na Arena do Corinthians, o time recebe o Vitória. No Castelão, lá em Ceará, em Fortaleza, tem Ceará e Atlético Mineiro. No Mineirão, tem Cruzeiro e Palmeiras, lá em Belo Horizonte, um jogo que preocupa por causa dos últimos acontecimentos entre as torcidas. Beira-Rio, lá em Porto Alegre, tem Internacional e Fluminense fechando a 11ª rodada da Série A do Brasileiro. Que realmente é uma ação incrível da torcida do Corinthians, sempre fiel ao time, independentemente de política, de grana, de Série A ou Série B, de jogador. É uma torcida, no geral, que ama apaixonadamente o clube, a camisa, o escudo, a tradição. Então vamos lá. A vaquinha, respondendo a sua pergunta, ela tinha duração de 6 meses. Estaria sendo encerrada no mês de maio, mas vai continuar, continua de pé e vai continuar até o final do ano, até dezembro. Arrecadou através das doações dos torcedores corintianos, ricos, pobres, médios e humildes, 40 milhões de reais, pouco mais que isso, 40 milhões e 400 mil reais de uma meta de 700 milhões, que é o tamanho da dívida. Ah, só 5%, entre 5% e 6%, eu considero algo bem relevante. 40 milhões saindo do bolso do torcedor. Claro que tem toda uma fiscalização, esse dinheiro não pode ser utilizado de outra forma pelo Corinthians, apenas para amortizar a dívida da Arena do Timão, da Casa do Povo. Agora vamos lá. Primeira dinamite detonada a respeito do Conselho Deliberativo do Timão. Comissão de Ética do Corinthians protocolou pedido de afastamento imediato do Romeu Tuma Júnior do cargo da função de presidente do Conselho Deliberativo pelos seguintes motivos. Vou resumir aqui com outras expressões: condutas consideradas prejudiciais ao clube, como manchar a imagem da instituição, e condutas antidemocráticas. A decisão é liminar. O Tuminha obviamente vai se defender. O pedido de afastamento, Michele, para quem não
não se lembra, aconteceu inicialmente em abril, ainda durante a gestão do Augusto Melo, que foi empichado, que está afastado. E agora esse pedido de afastamento foi devidamente protocolado, ou seja, oficializado. Tuminho, pela liminar, não é mais o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Palavras da minha fonte ligada à Comissão de Ética e que conseguiu essa liminar. Abre aspas, a mesma mão que coloca é a mesma mão que tira, fecha aspas. Vamos falar um pouquinho das negociações com a Adidas. O Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, aguardando aí a Assembleia Geral de Sócios, que deve ser marcada. Restam poucas horas para essa Assembleia ser marcada para confirmar ou não, através do voto do associado, o afastamento definitivo do Augusto ou o retorno do Augusto. Mas o Osmar Stabile se encontrou com o pessoal da Adidas na quarta-feira. Essa informação já foi amplamente divulgada. Está tentando se inteirar se realmente é uma proposta que o Augusto acabou citando antes do afastamento, né, de 1 bilhão por 10 anos, a Adidas tentando entrar no Corinthians. Então houve esse encontro e agora o Stabile vai conversar, pretende se encontrar com o pessoal da Nike, porque a Nike está aqui há mais de 2 décadas, tem contrato vigente até o final de 2029 e teria, de acordo com o contrato, direito a cobrir qualquer proposta. Então o Corinthians quer o melhor para ele financeiramente, tentando evitar algum problema jurídico em caso de rescisão de contrato e de troca. Diretoria vai tentando se recompor depois da queda de toda a diretoria junto com o Augusto, e nomes que estavam nas gestões anteriores, tanto do Augusto como do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves e do Roberto de Andrade, estão voltando aos cargos principais aqui. Eu estou aguardando apenas uma confirmação do Corinthians. E o Fabinho Soldado, para encerrar, executivo de futebol, foi sondado pelo Santos, mas fica no timão. Restam 2 jogos para o Corinthians antes da paralisação do futebol para a realização do Super Mundial de Clubes. Então o Corinthians joga no domingo, 18h30, em casa. São 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Sul-Americana ficou pelo caminho. Resta a Copa do Brasil só para agosto. Acho que é agosto que vai ser retomada. E Campeonato Brasileiro. Então é o Vitória em casa domingo. Paradinha para a data FIFA, aí o Corinthians vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre dia 12 de junho e paradona para o Mundial de Clubes. Para o jogo de domingo, Michele, a expectativa é pela volta como titular do Rodrigo Garro, que no jogo da Sul-Americana no meio de semana na Argentina entrou, jogou meia horinha, recuperado após 2 meses de tratamento no joelho. Eu entendo, acredito que ele vai começar como titular. Aí o Dorival Júnior pode colocar em campo aquele quadrado no meio campo que foi muito utilizado pela família Dias antes, com o Ranieri, o Martínez, o Carrilho e o Rodrigo Garro. Na frente é Memphis Depay e mais um. Quem que vai ser o parceiro do Memphis, imaginando esse formato aí, um 4-4-2? O Thales Magno, o Hernandes ou o Romero? Eu iria de Romero, que tem 43 gols, é o vice-artilheiro da Neoquímica Arena, costuma fazer gol na Casa do Povo. Ele perdeu a artilharia pro Yuri Alberto, que tem 45, mas o Yuri tá machucado, aquele problema na vértebra da coluna na região lombar, e só volta a jogar também lá para agosto, Michele. Então é mais ou menos isso a grande expectativa para o jogo de domingo, a volta do Garro como titular. Fiel, tudo indica aí que Rodrigo Garro realmente será titular contra o Vitória. A gente que precisa muito da qualidade, criatividade e também daquilo que Rodrigo Garro traz para o meio de campo do Corinthians, que depois da saída dele na final do Paulistão, nunca mais conseguiu desempenhar um futebol pelo menos perto daquela reta final do Brasileirão do ano passado. Corinthians que precisa dar muito uma resposta para nós da fiel torcida. Só que agora a torcida já está um pouco mais exigente. Esses jogos contra Vitórias e outros times aí que, vamos dizer assim, que não são jogos tão grandes ou importantes, a torcida já está acostumada de ver vitórias, às vezes bons desempenhos. O que fica de cobrança é nos jogos decisivos, jogos de mata-mata, jogos grandes, jogos importantes que esse time já vem pipocando há muito tempo. Rodrigo Garro aí voltando como titular. A única dúvida fica na frente, né? Se vai ser Thales Magno ou Romero. Na minha humilde opinião, eu colocaria Memphis Depay e Romero. Ainda acredito, Romero não é nenhum craque, mas entende o que é Corinthians, é um capitão dentro de campo e faz muito bem a função ali de repor e ajudar muito na marcação. Thales Magno, que infelizmente depois que renovou desaprendeu a jogar. Fabinho Soldado, que declarou que fica no Corinthians apesar de receber boas propostas para sair.
E para mim, se não fosse Fabinho Soldado, não só esse ano, mas a realidade do ano passado poderia ter sido muito diferente. Fabinho Soldado fazendo um grande trabalho. O desafio agora é, com o caixa praticamente zerado, fazer milagre nessa janela de meio do ano, que é crucial para o restante da temporada do Coringão. Romeu Tuma Júnior afastado, graças a Deus, pelo menos uma boa notícia, porque todo mundo viu que faltou imparcialidade na condução dele do impeachment de Augusto Melo, ele favorecendo sempre os opositores de Augusto Melo e ajudando aí no impeachment do presidente e toda a turbulência dentro do nosso Corinthians. Até então afastado, e a gente vai trazer as próximas informações sempre aqui no canal. O Coringão também tem novidades da vaquinha da Neoquímica Arena, que apesar de chegar longe dos 700 milhões, 40 milhões pagou diversos boletos, e isso saindo do bolso da própria fiel torcida, do nosso bolso fiel. Quando aqueles que estão no poder roubaram o Corinthians, é um verdadeiro feito, que nenhum outro time fez até hoje. Se você gostou desse vídeo aí, fiel, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre, tudo do Timão aqui todos os dias. Ficamos 2 dias aí ausente, por conta de compromissos pessoais meus aí, aniversário da minha filha, mas voltamos com tudo hoje, amanhã, todos os dias da semana praticamente a gente trazendo vídeo, então se inscreva. Aqui é o Luan, é um canal de corintiano para outros corintianos, se inscreva, faça parte dessa comunidade. Até o próximo vídeo, valeu!